E se eu te dissesse que a arte tem o poder de revelar verdades profundas sobre a existência e que, há séculos, a humanidade tem ignorado esse potencial? E se a tragédia grega fosse mais do que um espetáculo dramático, mas sim um portal para compreender a essência da vida? No seu primeiro livro, O Nascimento da Tragédia, Friedrich Nietzsche nos leva a uma jornada filosófica revolucionária, mostrando como a cultura ocidental, ao longo dos séculos, se afastou da sua verdadeira força vital. Para ele, a arte trágica dos antigos gregos carregava um segredo essencial para enfrentar o caos da existência, algo que foi perdido quando a racionalidade passou a dominar a civilização. Hoje, vamos mergulhar nesse livro que não só marcou a estreia de Nietzsche como pensador, mas também lançou as bases para sua filosofia futura. E no final deste vídeo, você vai entender como esse conceito pode transformar a sua maneira de enxergar a vida e a si mesmo. Para Nietzsche, a tragédia grega não era apenas um gênero teatral, mas a manifestação de um equilíbrio perfeito entre duas forças fundamentais, o apolíneo e o dionisíaco. Apolo representa a ordem, a razão, a clareza e a forma estruturada da arte. Dionísio, por outro lado, simboliza o caos, a embriaguez, o êxtase e a dissolução dos limites do ego. Os gregos, segundo Nietzsche, atingiram seu auge quando conseguiram unir essas forças na tragédia, criando uma arte que era bela, mas ao mesmo tempo profunda e brutal. No entanto, com o tempo, o pensamento racional começou a se sobrepor à emoção, e a civilização ocidental passou a rejeitar a influência dionisíaca, tornando-se cada vez mais rígida e dogmática. O resultado? Uma sociedade que busca desesperadamente por ordem e segurança, mas que no fundo sente um vazio existencial profundo. Nietzsche identificou um grande culpado para essa decadência: Sócrates. Para ele, o filósofo grego foi o responsável por implantar a ideia de que a razão deveria dominar todas as áreas da vida, relegando a emoção e o instinto ao segundo plano. Sócrates via o conhecimento racional como a única via legítima para a verdade, e essa mentalidade foi herdada por Platão e, mais tarde, pelo cristianismo. O problema, segundo Nietzsche, é que essa supervalorização da razão levou a uma cultura cada vez mais afastada da verdadeira essência da vida. A tragédia grega, que antes permitia que os humanos encarassem a dor e o sofrimento com dignidade, foi substituída por uma arte superficial, voltada apenas para o entretenimento e a moralização. O espírito dionisíaco foi reprimido, e a humanidade se tornou cada vez mais frágil, incapaz de lidar com o caos e a imprevisibilidade da existência. Um dos personagens centrais na trajetória de Nietzsche foi o compositor Richard Wagner, a quem ele dedicou este livro. Para Nietzsche, a música de Wagner era uma tentativa de reviver o espírito dionisíaco na arte, trazendo de volta a intensidade emocional e a grandeza épica que haviam sido perdidas desde a decadência da tragédia grega. A relação entre os dois foi intensa e cheia de admiração, mas com o tempo, Nietzsche rompeu com Wagner, ao perceber que o compositor estava cada vez mais inclinado a valores cristãos e nacionalistas, os mesmos que Nietzsche via como responsáveis pela fraqueza da cultura ocidental. Essa ruptura simboliza um dos aspectos mais marcantes da filosofia nietzschiana: a disposição de abandonar qualquer ideia ou pessoa que não corresponda à busca por uma existência mais autêntica e poderosa. Outro grande influenciador de Nietzsche foi o filósofo Arthur Schopenhauer, que via o mundo como um lugar de sofrimento e defendia que o único caminho para escapar desse ciclo era através da negação dos desejos e da vontade. Nietzsche inicialmente foi influenciado por essa visão pessimista, mas com o tempo, desenvolveu uma resposta completamente oposta. Ao invés de fugir do sofrimento, devemos abraçá-lo e transformá-lo em força criativa. Esse pensamento se tornou a base para sua filosofia posterior, incluindo conceitos como o eterno retorno e o amor fati, que pregam a aceitação radical da vida em toda a sua intensidade, sem arrependimentos ou fugas. Se a razão excessiva nos levou a um estado de fragilidade, qual é a solução? Para Nietzsche, a arte pode ser a resposta, mas não qualquer arte. Ele defende uma arte que não busca apenas agradar ou distrair,
mas sim nos confrontar com a realidade da existência e nos tornar mais fortes. A tragédia grega original cumpria essa função, mostrando personagens enfrentando seu destino sem medo, sem ilusões reconfortantes. Mas, com a ascensão da filosofia racionalista e do cristianismo, esse espírito se perdeu. Para recuperar nossa força, precisamos reaprender a celebrar o caos, a aceitar que a vida não pode ser controlada e que é justamente na incerteza que reside o verdadeiro poder da existência. Este livro é apenas o começo da revolução filosófica de Nietzsche. Muitas das ideias apresentadas aqui se expandiriam em seus escritos posteriores. O espírito dionisíaco se conecta diretamente com o conceito do super-homem, o indivíduo que cria seus próprios valores e abraça a vida sem medo. A crítica, a razão como única fonte de verdade, evolui para a ideia da morte de Deus, que representa o colapso das certezas absolutas e o desafio de criar um novo significado para a existência. O nascimento da tragédia não é apenas uma análise sobre arte. É um chamado para que recuperemos nossa força vital e enfrentemos a vida como os antigos gregos faziam, com coragem, paixão e sem medo do desconhecido. A grande lição desse livro não é apenas sobre estética ou filosofia, mas sobre a própria forma como vivemos. Nietzsche nos desafia a abandonar a ilusão do controle, a aceitar que a vida não é um sistema fechado de regras racionais, mas sim uma dança entre ordem e caos. Agora eu te pergunto: você tem vivido com intensidade ou tem se prendido a uma existência monótona e previsível? Será que você está pronto para abandonar certezas confortáveis e abraçar a força transformadora do caos? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa visão revolucionária. E claro, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal O Caminho da Sabedoria e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo.